Bom, a gente já vai agora abrir o nosso plantão médico Bandeirantes, não vamos perder tempo aqui, porque é um assunto importantíssimo com a doutora Maria Tereza Jacob. Plantão Médico Bandeirantes. Muito bem, abrindo aqui o nosso plantão médico Bandeirantes de hoje, já conectada em áudio e vídeo, a doutora Maria Tereza Jacob, médica especialista em clínica de dor e endocanabiologia. Tudo bem, doutora? Seja muito bem-vinda, prazer enorme, brigadíssimo pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. Bom dia, Danilo. Eu que agradeço o convite e me sinto honrada por poder divulgar aspectos mais éticos de uma parte da medicina que realmente está evoluindo muito e nos ajudando muito em doenças refratárias de diferentes órgãos e tecidos. Doutora, você sabe que já tem 2 anos, né, que eu abordei esse assunto aqui no Plantão Médico Bandeirantes, do bom e do melhor, mas é um tema que está avançando muito, né? Quanta coisa já não mudou, novas pesquisas que foram feitas, novos estudos, né, de 2 anos para cá, e quando eu fiz há 2 anos, despertou muito o interesse, né, a curiosidade aqui dos nossos ouvintes, muitos questionamentos, muitas dúvidas, pessoas que também acabaram se beneficiando, né, com o tratamento do uso, né, do canabidiol, da cannabis. Então hoje a gente vai ter aqui a oportunidade novamente, né, de tirar todas as dúvidas, de esclarecer, de se aprofundar no assunto. Eu já queria logo de cara, doutora, desmistificar aqui, quebrar, né, uma fake news que muitas vezes corre por aí, e é por isso que a gente tem esse espaço aqui com especialistas, né, para falar, por gentileza, para que não haja mais dúvida, não é a diferença entre a cannabis medicinal, né, o canabidiol, para a maconha, né, aquela chamada maconha recreativa, né? Qual que é a diferença, hein, doutora? Perfeito. Eu costumo, para exemplificar isso, comparar com vinho. Nós temos vinhos que são à base de Cabernet, à base de Merlot, todos são uva, todos vêm da uva. Assim como cannabis é uma planta, onde você pode ter cepas que são utilizadas para uso medicinal, com finalidade médica, e cepas que são utilizadas para uso recreativo, que você falou muito bem. Inclusive, nesse caso, nós sempre preferimos até destacar o termo uso adulto. Por quê? A cannabis usada para uso recreativo, ela contém alto teor de uma substância, um fitocannabinoide chamado THC, que pode ser utilizado também para o uso medicinal, principalmente em dores crônicas, ele ajuda muito no controle, em outras patologias do adulto, ele é muito bom, mas as doses são infinitamente menores do que as doses presentes nas cepas, nas plantas de cannabis, utilizadas para uso recreativo ou uso adulto. Então, a planta é a mesma, assim como nos vinhos a planta é a uva, porém existem cepas diferentes. E essa planta, ela possui mais de 500 substâncias ativas. Dessas 500 substâncias ativas que interagem com o nosso organismo, mais de 140 descobertos que estão sendo estudados no momento são o que nós chamamos de fitocannabinoides, que são as substâncias presentes na planta cannabis que interagem com o nosso sistema endocannabinoide. E é por isso que ela consegue ser tão importante em patologias refratárias a tratamento. Doutora, aproveitando que a gente está falando da planta e dos compostos, né? Quais os principais, hein? Quais os principais compostos da planta com os efeitos terapêuticos?
Desses 140, mais de 140 que eu citei, hoje nós, como você disse, nesses últimos 2 anos, inclusive, vários outros foram identificados, além do THC e do CBD, que é o canabidiol. Então, quando a gente fala canabidiol, é um fitocannabinoide que é muito utilizado, que é o que foi mais estudado até o momento, porque ele foi descriminalizado em 2020 aproximadamente. Ele saiu da lista de substâncias altamente perigosas e viciantes, e com isso as pesquisas em torno dele puderam ser mais ativas. Mas desde a década de 70, o canabidiol já é muito estudado, tanto por um médico israelense, Dr. Michulan, que a gente fala que é o avô da endocannabinologia, como pelo Dr. Carlini, um médico brasileiro que se dedicou ao estudo da cannabis para uso médico, principalmente para as epilepsias refratárias. Então, de todos aqueles que eu citei, os que mais têm evidência científica e estudos que suportam a nossa prescrição, que sustentam a prescrição médica, é o canabidiol, ou CBD, e o tetraidrocannabinol, que é o THC, o 9-delta-tetraidrocannabinol, que é o THC. Esses são os mais estudados até o momento. No Brasil, a importação de produtos, né, derivados da cannabis para fins terapêuticos foi aprovado em 2015 pela Anvisa, né? E no mesmo ano a agência conseguiu aí remover o THC da lista de substâncias proibidas. 4 anos depois, a agência regulamentou a venda de produtos derivados da cannabis nas farmácias, e a partir, claro, sempre daquela receita preenchida e assinada pelo médico. 2020, a ONU, a Organização das Nações Unidas, reconheceu as propriedades terapêuticas da cannabis e também retirou da lista de substâncias perigosas, né? Quero saber o seguinte, doutora, você na prática, no consultório, ali no trato com os pacientes, né, sente que diminuiu o preconceito, a desinformação, essa confusão que a gente já abriu o programa já falando disso para que não haja mais dúvida, para que não tenha mais dúvida, né, da diferença do que se fuma, não é? E do que se usa também para fins terapêuticos. Você sente que isso diminuiu esse tabu, essa questão toda, e hoje as pessoas estão aceitando o tratamento, estão buscando o tratamento como uma forma aí segura, não é? De ter ali os controles para as diversas doenças que daqui a pouquinho a gente já vai entrar nelas. O que você tem sentido aí no consultório, hein, doutora? Olha, a primeira coisa é assim: a única substância, o único componente da cannabis que saiu da lei, do Schedule 1, que a gente fala internacional, que são substâncias altamente perigosas e viciantes, foi o CBD, o canabidiol. Tanto que o canabidiol hoje em dia pode ser atletas profissionais podem fazer uso do canabidiol, que não é considerado doping. Ele pode ser detectado num exame de doping e o profissional não vai ser cortado por isso. Todos os outros continuam, principalmente o THC, porque ele é um pouco diferente. Todos os fitocannabinoides atuam no nosso sistema nervoso central, mas o THC é o que é o responsável pela mudança de comportamento, pelas viagens e tudo mais. Então, o que a gente percebe? Com a educação adequada, não só do paciente, do leigo, mas também da classe médica, dos profissionais que atuam na área de saúde, das entidades governamentais, explicando essa diferença, explicando a diferença das cepas que são utilizadas para uso recreativo e das cepas usadas para uso medicinal, eu vejo que diminuiu bastante esse estigma que a planta carregava. E quando a gente fala que o THC continua na lista, as legislações, dependendo do país, aceitam uma dosagem de THC para uso medicinal
de até 0,2% ou 0,3%, depende de cada legislação. E isso o Brasil faz desde 2015, quando só tinha produtos importados, e continua fazendo. Hoje nós temos duas legislações separadas, uma continua sendo a de importação, uso compassivo, que a gente fala, e a outra nós já temos medicamentos à base de cannabis, onde a Anvisa reconhece que aquilo é um remédio, que são encontrados nos postos de vendas, nas farmácias. Então, eu sinto que houve uma diminuição grande desse preconceito. Porém, a gente está correndo um outro risco. Existe muita propaganda, a mídia divulga muita coisa, dificilmente nós, não vou dizer dificilmente, mas não é tão comum a gente ver um programa sério querendo esclarecer isso, querendo esclarecer essas diferenças. Então, você vê muita propagação, como se cannabis fosse milagrosa, é para tudo, é para todos, não tem contraindicação, não tem interação medicamentosa, e não é assim. Cannabis de uso médico é remédio, e como todo remédio, necessita um diagnóstico para ver se o paciente realmente poderá se beneficiar do medicamento, uma análise do qual é a patologia que nós vamos tratar e o que mais esse paciente tem de outras doenças, o que ele mais toma de remédio, porque vão existir interações medicamentosas e com isso o profissional tem que ter o conhecimento de tudo isso para uma prescrição segura e mais eficaz. Mas pelo que eu observo na prática clínica, tanto em relação a órgãos governamentais, a outros colegas e outras pessoas da área de saúde e à população, o preconceito tem diminuído sim. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes, no Do Bom e do Melhor, o nosso quadro de prestação de serviço de saúde, que é o Plantão Médico Bandeirantes, com a doutora Maria Tereza Jacob, que é especialista na medicina endocannabinoide, especialista também em clínica de dor, não é? E hoje falando sobre cannabis medicinal. Já tem muitas mensagens, muitas dúvidas aqui dos nossos ouvintes que participam pelo 11 99904 8756 com mensagens de áudio. A gente já vai repassar aqui na sequência, além do nosso chat do YouTube que tá bombando, hein? O Heraldo de Oliveira Santos já tá por aqui, o Fábio Bezerra, o Miguel Aguilera de São Vicente, a Ana Maria Moraes de Santos, a Lídia Freire de Souza, o Reinaldo Dias tá na Praia Grande, o Romeu Mota Castanha. Danilo, vamos aqui tirar as dúvidas sobre o uso da cannabis. Vamos lá, Romeu, passar as dúvidas aqui para a doutora, que é quem entende do rescado. O Vinícius Ribas, conteúdo de primeira, Cleusa Muniz, muita gente aqui, a gente já vai passar todas as dúvidas, mas, doutora, você falou que o uso, não é, da cannabis medicinal é remédio, né? Então não é um uso indiscriminado para tudo, para todos. Importante agora a gente falar do perfil, não é? Quem pode se beneficiar do uso aí da cannabis medicinal, né? Quando a gente digita aí na internet canabidiol e doenças, essas palavras-chave, a gente acaba encontrando esclerose múltipla, epilepsia, Parkinson, esquizofrenia, Alzheimer, dores crônicas, são essas as doenças que mais aparecem. É isso mesmo? É esse o perfil, é esse o grupo que mais pode se beneficiar com o uso da cannabis medicinal, doutora? Olha, é importante nós citarmos por que ela atua, porque nós temos um sistema que recebeu o nome de sistema endocannabinoide, porque foi descoberto depois da descoberta do THC e do CBD, então por isso que tem nome de sistema endocannabinoide, e esse sistema é um sistema de equilíbrio do nosso organismo. Então, só que ele funciona diferente de tudo que nós conhecíamos até há poucas décadas. Ele só entra em ação quando aquela região, aquele órgão, seja o sistema nervoso central, seja problema cardiovascular, sejam as dores crônicas, está em equilíbrio. O sistema que originalmente é responsável por essa parte entrou em desequilíbrio. Esse sistema entra em funcionamento para reequilibrar aquele problema. Ele reequilibrou, as substâncias que nós produzimos, que são os nossos endocannabinoides, são metabolizadas e ele, teoricamente,
ele entra em estado de latência para voltar a funcionar se necessário. Quando é uma doença, seja qual for o órgão, que está em desequilíbrio, os tratamentos convencionais que foram estudados durante anos, que seguiram todas as etapas de estudo, não estão conseguindo controlar o quadro, ou a evolução, ou a intensidade, nós dizemos que aquela doença é uma doença refratária ao tratamento. Então, nesses casos, a cannabis teria a indicação de estar associada ao tratamento de base. Aonde nós vemos mais isso? O primeiro aonde foi verificado isso foram as epilepsias refratárias, epilepsias raras refratárias da infância, que foi aonde o Dr. Michulan, Dr. Kaline e outros ao redor do mundo se dedicaram para melhorar a qualidade de vida dessas crianças e também de suas famílias. A partir daí, do conhecimento da função desse sistema no nosso organismo, é que ela começou a ser utilizada em outras patologias refratárias, aonde nós temos mais evidência em epilepsia, em dores crônicas, aonde ela tem indicação, onde ela já foi aprovada para uso como coadjuvante de tratamento. Então, são epilepsias refratárias, as dores crônicas que agora têm alta evidência, Alzheimer, esclerose múltipla, na espasticidade da esclerose múltipla, no tratamento dos efeitos colaterais da quimioterapia, náuseas, vômitos, e agora até em outras sequelas que ficam do tratamento, como patologia, como neuropatia, que são lesão dos nervinhos periféricos. Em todas essas patologias, nós temos um grau suficiente de evidência para sustentar a nossa indicação, mas realmente onde nós temos mais evidência são nas patologias da epilepsia refratária, em diferentes tipos de epilepsia refratária, não só na infância, nas dores crônicas de diferentes etiologias. Mas em todas essas que você citou, no Alzheimer, por exemplo, o sistema endocannabinoide e assim os fitocannabinoides, eles têm uma ação neuroprotetora e neuroregeneradora. Então, muitas vezes o paciente se beneficia muito, porque a doença estaciona, ou se ela está num princípio de evolução, nós chegamos a ver até em alguns casos um retrocesso da patologia, mas lembrando que é um tratamento multidisciplinar, ela é uma medicação coadjuvante, então, em termos de medicamento, ela entra como coadjuvante para ajudar os tratamentos protocolares a fazerem um efeito melhor, e o paciente tem que fazer todo um tratamento holístico, vamos dizer assim, com alimentação, atividade física, no caso do Alzheimer, exercício mental. Então, esse conjunto realmente nos surpreende muitas vezes em relação ao que nós tínhamos antes da utilização da cannabis. Doutora, desculpa, só para ver se eu entendi. Então, o uso da cannabis seria um complemento, seria algo complementar a um protocolo que o paciente já está seguindo, é isso? Sim, até o momento, o tratamento com cannabis de uso médico deve ser coadjuvante. Nós não podemos abandonar tratamentos que têm anos e anos e anos de comprovação, de seguimento, e entrar, ou não deveríamos. Infelizmente, eu sei que existem colegas que fazem isso, mas isso não é correto quando nós falamos em termos de medicina endocannabinoide. O que caracteriza a refratariedade? O paciente está fazendo o tratamento como deveria e não tem melhora, ou o paciente não consegue atingir as doses necessárias, ele não tolera o tratamento. Isso também indica a refratariedade. Então, nesse caso, nós podemos entrar com a cannabis porque foi comprovada uma refratariedade, mas é exatamente o que você falou.
A Cleusa Muniz diz que tem uma prima que sofre há anos com epilepsia e que melhorou muito com o uso, né, do canabidiol. O Biel Dias também está aqui, diz que o Brasil é atrasado nesse assunto. A Pedro Júnior também está aqui todos os sábados na audiência, na escuta, brigadíssimo. O James Gondim de São Bernardo do Campo, a Maria Lúcia Travaglione, a Loreta Bellini, a Aldélia Vido, a Toninha Scatena, Marina Queiroz. A gente já vai falar aqui do SUS, viu, Lídia? A Lídia tem uma pergunta aqui do SUS, mas é o seguinte, todo medicamento, né, toda medicação, todo remédio tem efeitos colaterais e não seria diferente. O doutor acabou de dizer que tem pacientes que acabam não conseguindo, né, seguir aí com a cannabis, não é? Quais são os possíveis ali efeitos colaterais, hein, doutora? Olha, quando eu me referi, seriam aos outros medicamentos usados. Por Ah, sim. exemplo, um paciente de Alzheimer, muitas vezes ele não consegue aderir, ele não consegue passar de uma dose inicial Ah, muito sim. baixa pelos efeitos colaterais. Agora, em relação à cannabis, realmente é uma medicação segura, porém tem interações medicamentosas. Então, por exemplo, o canabidiol, que até o momento, pelo que a gente sabe, é o mais seguro dos fitocannabinoides. Ele tem contraindicação dependendo do tipo de anticoagulante que o paciente faz uso, porque o paciente pode sangrar muito. Então, esse é outro detalhe. É sempre importante o médico que está prescrevendo a cannabis ter contato com o médico de cabeceira, que a gente fala do paciente, né? O cardiologista, o oncologista, o nefrologista, o neurologista, porque nós, teoricamente, nós sabemos mais quais as interações que os remédios podem ter com a cannabis e temos que estar avaliando os efeitos adversos, tanto por interação como às vezes pela própria cannabis. Por exemplo, em Parkinson, cerca de 20% dos pacientes de Parkinson podem piorar dos tremores com o uso da cannabis. Isso tem que ser claro para a família e para o paciente. Mas é lógico, ele está fazendo um tratamento convencional, já está piorando, então ele vai arriscar o tratamento coadjuvante com a cannabis. E aí cabe a nós avaliarmos se a piora pode ser pela introdução da cannabis ou não. Então, esse é um dos exemplos. Outro exemplo, é muito usado em epilepsia, né? Em epilepsia refratária. Os anticonvulsivantes, eles são altamente metabolizados pelo fígado e muitos, quando são metabolizados, esses metabólitos ainda são ativos no organismo. Muitas vezes a interação com a cannabis pode aumentar a ação desses metabólitos ativos e prejudicar o paciente. Então, durante o uso e quando a gente introduz a medicina endocannabinoide ao tratamento do paciente, nós temos que avaliar isso também. Arritmias cardíacas, paciente que tem arritmia cardíaca e que não está controlada ou que descontrola facilmente, mesmo que ele tenha uma dor crônica, onde a gente usaria a cannabis, o extrato da planta, incluindo o THC, esse paciente ele tem uma contraindicação para o uso do THC. Por quê? Porque o THC pode descompensar ou piorar uma arritmia cardíaca. O Jamir de Poá está aqui na escuta, a Mariana Eliane Dias, um excelente final de semana a todos, a Denise Corrochano, Ângelo Rig de Guarujá, tem também aqui a Estela Abdala em Florianópolis, junto com o Cid, nesse frio, deve estar um friozinho gostoso aí em Florianópolis, não, Estela? O Júlio também tá ligadinho aqui, a Yara Serrazes de Santos, estou aqui na escuta com muita atenção, ouvindo sobre um tema tão importante, obrigada a doutora Maria Tereza pelas explicações. A gente já falou sobre possíveis efeitos colaterais, sobre as doenças, né, que a cannabis tem ali uma melhor performance. Eu queria falar sobre a faixa etária, não é, doutora? Porque tem um colega nosso aqui do Grupo Bandeirantes, o chefe Henrique Fogaça, do Masterchef, jurado do Masterchef, que tem a filha que completou 18 anos recentemente,
a Olivia, que nasceu com uma síndrome rara, até hoje não identificada aí pelos médicos, que causa limitações motoras, causa também convulsões frequentes, né? Chegava até 6 por dia, e que esse quadro mudou totalmente depois que o Fogaça começou então ali o tratamento, né, com o uso medicinal do óleo de canabidiol, e tem até um instituto, para quem tiver interesse, curiosidade de saber um pouco mais da história, se chama Instituto Olivia. E aí então a Olivia começou com 16 anos, né, já a fazer esse tratamento, né? Crianças, adolescentes, na terceira idade, idosos também, todo mundo pode fazer e se beneficiar então desse tratamento, doutora? Olha, todo mundo, porque quando a gente fala em síndrome rara, em patologia, epilepsias raras da infância, como deve ser o caso da Olivia, começa muito precocemente, já no primeiro ano de vida. Nesses casos, hoje em dia, diante dos estudos, existem algumas orientações de segurança. Por exemplo, o canabidiol pode ser usado desde essa fase, desde o primeiro ano de vida, até o paciente idoso. Por quê? Porque ele não altera a conformação do nosso cérebro. O THC, já por sua vez, ele deveria ser utilizado somente depois do cérebro estar formado, para não alterar a conformação do córtex, o que pode mudar comportamento na idade adulta, enfim. É óbvio que existem exceções sempre, então nós temos que avaliar custo-benefício para entrar com uma dose dele pequena num paciente de cérebro não formado. Por isso que no começo do programa eu disse que nós gostamos do termo recreativo e principalmente de uso adulto. Porque se o seu cérebro já está formado, se você vai fumar maconha ou não, é uma escolha sua. Não vai alterar a conformação do seu cérebro. Porém, até um cérebro não se formar, isso é por volta dos 24, 25 anos que o cérebro, o sistema nervoso central, o córtex, está definitivamente formado, não deveria ter contato com THC. Então, a avaliação nesse caso vai ser de um colega especialista, por exemplo, em neurologia, para dizer qual o benefício de você associar ou não o THC e não só o canabidiol, como deve ser o que a Olivia usa. Na idade adulta, nós podemos, até no idoso, bem idoso, eu tenho pacientes que já passaram dos 90, beirando 100 e que tomam. As únicas precauções são o que eu falei anteriormente: verificar o que mais esse idoso ou esse adulto toma, por conta das interações medicamentosas que nós temos que estar controlando. E a outra coisa, o outro detalhe importantíssimo é que os pacientes têm que ter acesso a produto de qualidade médica. Tem que ser produto de grau farmacêutico para que nós saibamos exatamente o que o paciente está tomando. Então, se é um extrato purificado de canabidiol, isso tem que ser. E muitas vezes, dependendo da procedência, que isso é outro problema que nós temos hoje, a indústria de cannabis dá muito dinheiro e com isso surgem 1.001 fabricantes de medicamento à base de cannabis, enquanto a maioria ou muitos desses não seguem as regras de produção internacionais para um medicamento seguro para humanos e animais. Animais também, então a veterinária está expandindo muito nesse campo, felizmente, mas mesmo para o meu bichinho, eu vou procurar um medicamento adequado para o pet, mas de grau farmacêutico, para eu saber exatamente o que eu estou dando para ele. Doutora, vamos ver se dá tempo da gente colocar aqui todas as participações e as dúvidas dos nossos ouvintes, muita gente interessada aqui no assunto. Vamos colocar uma mensagem de áudio aqui agora, vamos lá. Bom dia, tudo bem? Sou aqui Gilberto de Sapopemba. Queria aproveitar que a doutora está aí e perguntar para ela se o canabidiol serve para tratamento de artrite reumatoide aguda.
Artrite reumatoide, doutora, ajuda? Sim, ela pode ajudar tanto no controle da dor, como no controle da inflamação, porque a cannabis ela tem propriedades anti-inflamatórias, analgésicas, e dependendo da dose que se utiliza, ela pode ter um efeito na doença autoimune, na imunidade, ajudando a controlar essa deficiência aí, essa autoagressão do organismo pelas doenças autoimunes. Então, ela ajuda sim, e como eu disse anteriormente, ela vai entrar como um coadjuvante no tratamento do paciente. Muitas vezes, quando nós introduzimos a cannabis, depois de um tempo, nós conseguimos diminuir outros medicamentos e até retirar alguns, o que é muito bom para o paciente em termos de qualidade de vida e controle da doença sem tantos efeitos adversos. Mais uma aqui, doutora. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutora. Maria Lúcia Molon, aqui de São Bernardo do Campo. Doutora, eu gostaria de saber se a cannabis também está sendo usada para o tratamento da depressão. Obrigada. Imagina. Olha, foi bom você. Obrigada pela pergunta, porque aí você me lembrou de falar de outras patologias que eu poderia ter falado no começo, que são as doenças de saúde mental. Depressão, ansiedade, a própria insônia. E aí é que é importante nós avaliarmos qual é o quadro, introduzirmos a cannabis. Muitas vezes os pacientes com depressão severa têm efeitos adversos importantes com os antidepressivos, com alguns tipos de antidepressivos. Então, depois de introduzirmos, conforme o paciente está melhorando, a gente consegue diminuir alguns, retirar outros, sempre tentando trabalhar junto com o colega. Esse, às vezes, ainda é um desafio que a gente tem, viu, Danilo? Alguns colegas não aceitam a medicina endocannabinoide e não querem discutir o caso dos pacientes que nos procuram conosco. Mas aí é importante que ele saiba que o paciente está fazendo esse tratamento coadjuvante, para que pelo menos nós possamos ir indicando que talvez poderia diminuir, desde que com o aval do colega. O Dário Vidal Fernandes, da Vila Monumento, ouvindo a Rádio Bandeirantes há mais de 50 anos. A pergunta da Denise justamente era sobre ansiedade e depressão, que já foi respondido. Tem aqui dúvidas do pessoal do YouTube, passando por aqui pela mensagem da Maria de Lourdes da Silva Ribeiro, a Regina Barros em São Carlos, a Jurema, quem mais aqui? Qual que era a pergunta que tinha aqui? Do Cláudio de Itupeva. Danilo, a minha esposa tem um problema sério com dor no trigêmeo. Teria como a doutora Maria Tereza informar se a cannabis poderia ajudar de alguma forma? Não sei se é a mesma pergunta do WhatsApp, mas também tinha uma questão aí, né? Neuralgia dos trigêmeos, né? Ajuda, doutora? Sim, a neuralgia do trigêmeo, assim como outras doenças como neuropatia diabética, hérnia de disco, a gente classifica como dores neuropáticas, porque tem comprometimento de nervo. Muitas vezes, agregar a cannabis ao tratamento desse paciente vai beneficiá-lo muito, porque vai melhorar o controle da dor. Essas dores incomodam às vezes muito à noite, vai melhorar a insônia. Essas dores levam à depressão, porque elas são extremamente limitantes, pioram muito a qualidade de vida. Então, e nesse caso, a gente dá preferência ao uso do extrato, que a gente fala, que aí tem o CBD, o THC e outros componentes ativos da planta, desde que não tenha nenhuma contraindicação, mas pode ajudar sim. Tem dúvidas aqui dos nossos ouvintes em geral sobre o tratamento, né? Ele é em gotas, ele é em óleo, ele é em cápsulas, em comprimidos. Como que é, doutora? Olha, quando a gente fala dos produtos importados, nós temos gotas, nós temos cápsulas, tem até balinha, que tem que ter muito cuidado, porque uma criança pode ingerir acidentalmente
e existem vários casos descritos já na literatura pelo uso desse tipo de apresentação. Existe tópico. Então, por exemplo, na pergunta anterior da artrite reumatoide, você pode associar um tópico, um creme à base de cannabis para a dor, com a cannabis via oral para artrite reumatoide, por exemplo, osteoartrite de joelho e assim por diante. O que nós temos hoje em pontos de venda nas farmácias aprovado pela Anvisa é a apresentação onde nós temos mais evidências, que é gotas. A grande vantagem de você, pelo menos, iniciar um paciente com as gotas é que você consegue dosificar, ou seja, começar com um pouquinho, ir aumentando gradativamente de acordo com a tolerância e a eficácia do paciente até a dose ideal. Então, realmente, essa é uma apresentação que eu dou preferência sempre para iniciar o tratamento, porque sendo um produto de grau farmacêutico, eu sei exatamente o que tem lá dentro daquela gotinha. O Alexandre Castro, do Litoral Paulista, né, fala sobre as dores crônicas, né, na coluna. A gente já falou, né, doutora, que sim, tem uma resposta muito positiva às dores crônicas, né? A senhora mesmo é especialista, né, em clínica de dor e já falamos sobre isso também, né? Mas é que tem todo mundo aqui quer saber das suas condições e que bom que a gente está tendo esse espaço para esclarecer, né? Então, dores crônicas na coluna, dores aqui de artrite reumatoide, por exemplo, tudo isso, então, o paciente sim pode se beneficiar, desde que faça o atendimento com o médico, com um especialista correto, não é? E aí tem aqui a questão de que médico, que especialidade pode prescrever? Todo mundo, todas as especialidades podem prescrever, então? A pergunta aqui também que chegou é da Neuza, justamente sobre isso, né? Qual médico pode receitar e se a receita fica retida, se é fácil conseguir essa indicação? Poderia esclarecer para a gente, por gentileza, doutora? Olha, teoricamente, pela determinação da Anvisa, qualquer médico pode prescrever, mas o paciente deve se informar sobre a formação desse médico, porque, como eu disse no começo, sistema endocannabinoide e medicina endocannabinoide, eu espero que venha a ser uma especialidade médica um dia. Então, por exemplo, eu fiz uma pós-graduação de 1 ano, com 60 anos de idade, com TCC e tudo mais, refiz, apesar de ser professora, uma formação internacional, refiz, porque as pesquisas evoluem muito. Então, você tem que estar extremamente antenado em todos os artigos, tudo que sai. Isso sai por dia. Em relação à prescrição, quando é por importação, é uma receita comum, dessa normal, que você vai anexar ao seu processo da Anvisa para importação, que é feito via gov.com, importação de produto à base de canabidiol. O que está na farmácia, você tem 2 tipos de receituários. Aquele receituário azulzinho, que parece um chequinho, que é o que se usa, por exemplo, para Valium, remédios mais conhecidos, Rivotril, enfim. E um receituário amarelo, mas esse é bem mais restrito, porque é para quando a gente tem uma quantia um pouquinho maior de THC. Mas com esse receituário, hoje você vai, a maioria das redes, a maioria das farmácias já tem, você sai do consultório do profissional, passa na farmácia e já começa a tomar. Vamos ver se a gente consegue apertar aqui um pouquinho para atender todos os nossos ouvintes, não deixar ninguém sem resposta aqui. Vamos seguir aqui com as mensagens de áudio. Vamos lá. Danilo, bom dia. Edgar de Santos. Gostaria que você questionasse a doutora sobre a doença de Wilson, se teria alguma atuação na doença de Wilson. Ok? Obrigado. Então, a doença de Wilson não é tão frequente assim, é uma patologia também um pouco mais rara, então nós não temos estudos específicos para a doença de Wilson, mas na maioria desses casos a gente usa, a gente transporta para essas doenças o que a gente viu em patologias semelhantes, patologias do mesmo sistema, tal. Então, pode até ter
algum efeito, sim. Se não, por exemplo, você não está satisfeito com o tratamento, a sua qualidade de vida está muito impactada, tem que avaliar o que você faz para o tratamento da doença, isso globalmente pensando, desde medicamento, atividade física, reabilitação, alimentação, enfim, e associar a cannabis. Então, nessas patologias que não temos muitos estudos ainda, a gente usa como modelo aquelas que nós temos para tentar tratar da melhor forma possível. Mais uma aqui, dá tempo. Bom dia, o meu nome é Regina, eu sou de São Bernardo, eu tenho Parkinson há 6 anos e gostaria de saber a indicação para essa doença. Eu sofro de muitas dores mesmo, que nem o remédio Prolopa, né, que eu tomo, que eu faço uso, consegue diminuir. Muito obrigada. Olha, Regina, em termos de Parkinson, os melhores resultados da associação da cannabis é a espasticidade muscular e as dores crônicas. É um pouquinho mais delicado para a gente ajustar a dose, porque o Prolopa você já sabe que dá um pouquinho de baixa de pressão aos movimentos e tal. Então a gente tem que combinar de uma forma muito pacienciosa e ajustando, mas para dores crônicas e espasmo, são as maiores indicações da associação do medicamento à base de cannabis com o tratamento do Parkinson. Doutora, ficou faltando a gente falar sobre o Sistema Único de Saúde, não é? Se isso já está disponível, se tratamento já está disponível no SUS, como que está funcionando a cobertura dos planos de saúde, é acessível os valores todos ou não, custa caro? Olha, em termos de SUS, no nosso estado, alguns estados também já legalizaram para as epilepsias refratárias da infância, 3 tipos de epilepsias refratárias. Essa semana, o governador sancionou uma lei para dores crônicas também, diante da evidência que nós temos em medicamento à base de cannabis para dor crônica. Então, o SUS, nós não sabemos ainda como vai funcionar para essa nova indicação, mas o paciente pode requerer ao SUS para epilepsias que não só as refratárias da infância, abrir um leque maior para outras epilepsias, e para dores crônicas. O medicamento, nenhum produto de qualidade à base de cannabis é barato. O custo, não tem como a gente falar um custo médio, porque nós não sabemos o quanto o paciente vai utilizar daquele produto. É muito individual, tem pacientes que respondem muito bem com doses baixas, e aí o custo vai ser menor, e tem pacientes que respondem bem com doses altas, o custo vai ser maior. Mas quando a gente pensa em farmacoeconomia, ou seja, o paciente ter uma economia e usar os remédios que ele necessita, a longo prazo, o que a gente vê é a diminuição de outros medicamentos, retirada de alguns, o que diminui o custo mensal do tratamento do paciente. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com a doutora Maria Tereza Jacob, médica especialista em endocannabinoide, né, a cannabis medicinal. Tanta gente aqui com dúvidas, com perguntas, que bom, né? As pessoas dispostas, né, a aprender sobre um tema, a se aprofundar aí, em tirar as dúvidas, né? O Matos Filho, o João Ferreira de Moraes, o professor Anderson Costa e Silva, a Margarida Alves, a Patrícia Costa, a Elisete Tiche, quem mais aqui que mandou mensagem para mim? A Nelly Melo, a Ruterli Alves, a Elis Freitas, a Vanessa Garbo, tanta gente aqui participando, né? Eu sempre digo, o tempo é curto, é apertadinho, nem sempre a gente consegue atender a todos os ouvintes, né? Mas a doutora agora vai deixar os contatos, o site da clínica, para que os ouvintes possam, né, doutora, entrar em contato, tirar outras dúvidas, acompanhar os seus conteúdos, as lives, os vídeos. Fica à vontade, viu, doutora? Tá ótimo. Bom, eu primeiro queria agradecer a oportunidade. É importantíssimo abrir um espaço para que nós possamos falar seriamente e dar a importância e a seriedade que esse tema merece. Eu sou de Campinas, mas eu faço consultas online também. Eu tenho pacientes no Brasil todo
Então, assim, para entrar pelo site da clínica é www.centrotri.com.br, saúde e bem-estar. O meu e-mail pessoal da clínica é tereza@centrotri.com.br. Eu tenho um Instagram, mas eu não sou influencer e uso muito pouco, mas eu também recebo mensagens pelo Instagram. Eu não vejo com tanta frequência, mas sempre que eu vejo, eu respondo. E aí, acho eu que está como doutora Maria Tereza Jacob, que eu não sei bem passar o meu Instagram. O Mas que eu, entrando em contato pela clínica, vai ter acesso a mim, com certeza. É o Centro Tri o site, então, né? Melhor contato ali é o centrotri.com.br, não é? A Rosane, o Ricardo acompanhando aqui a entrevista, brigadíssimo sempre pelo carinho, pela audiência, o Edson Marino chegando aqui agora, né, na nossa live, acompanhando também. Quem que deixou a mensagem? Sensacional a entrevista, muito esclarecedora, não é? Acompanhando vocês, brigadíssimo. Então é só seguir, acompanhar a doutora para ficar por dentro e tirar outras dúvidas. Doutora, brigadíssimo pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes, viu? Eu é que agradeço mais uma vez o convite e estou à disposição. Olha, lembrando aqui os nossos ouvintes, obrigado, doutor.